Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da CTC. Queria, antes de começar, pedir para quem não se inscreveu no canal ainda que se inscreva, compartilhar as nossas notícias e divulgar o podcast da CTC, por favor. Antes de mais nada, de anunciar aqui os nossos convidados, queria contextualizar o nosso episódio hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a saúde, como sempre, enfatizando que a saúde tem sofrido bastante transformações nos últimos tempos, com muita inovação, muita tecnologia, mas ao mesmo tempo os desafios também cresceram muito. A população vem envelhecendo, aumento da demanda, pressão dos custos, e tudo isso tornando o ambiente da saúde um ambiente bastante desafiador. E é dentro desse contexto que, na última hospitalar, a FESaúde apresentou o manifesto, os 5 Is inegociáveis da saúde. E é sobre esse prisma, sobre esse tema, que hoje nós vamos debater os 5 inegociáveis da saúde, da teoria à decisão. E para debater hoje, eu tenho 2 pessoas muito importantes na área de saúde, que eu tenho um prazer gigantesco de estar com eles. E eu vou anunciá-los aqui, falando um pouquinho da grande bio de cada um, mas que foi resumida nesse momento aqui. Primeiro, eu queria agradecer o Dr. Balestrin, que é médico, vice-presidente da Confederação Nacional de Saúde, a CN Saúde, presidente do Conselho de Administração da FESaúde, Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios e Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo, é presidente do Conselho de Administração do Sindiosp, do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios e Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo, e também presidente do Conselho de Administração do CEBEX, Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Balestrin. É um prazer. E o Dr. Edson Rogatti, aqui, diretor-presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, a FEOSP, conselheiro fiscal da Confederação Internacional das Misericórdias, América Latina, vice-presidente do FONIF, Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, membro do DECONSaúde, foi presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, CMB, assessor técnico do 4º Gabinete do Secretário de Estado de São Paulo, presidente da Santa Casa de Misericórdia de Palmital, secretário e vereador da Câmara Municipal de Palmital, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Palmital e pós-graduado em Administração Hospitalar. Muito obrigado, Rogatti, mais uma vez pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Eu queria começar falando do nosso primeiro bloco sobre o sistema de saúde, né? Em que ponto nós estamos hoje. A minha primeira pergunta vai para o Dr. Balestrin. Durante o hospitalar, né, nós apresentamos os manifestos dos 5 Is da Sociedade Brasileira, que é mais um documento, mas ele representa uma proposta de agenda para todo o setor. Eu queria começar, Dr. Balestrin, perguntando o que motivou a construção desse manifesto. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, viu, Walter? Obrigado por estar me dando a oportunidade de estar aqui com meu velho camarada e amigo. E eu sempre disse, e vou repetir sempre, existem algumas pessoas que são, sim, fundamentais para que as engrenagens sociais funcionem no nosso país. Tá? E Rogatti é uma delas. Tá? Obrigado. Eu sempre falei para ele que ele é um dos heróis do SUS. Né? Porque, de fato, ter assim, a visão que ele tem, o estoicismo que ele tem em cuidar das Santas Casas de Misericórdias, agora mais em São Paulo, mas ele já teve a oportunidade de cuidar do Brasil como um todo, isso é fundamental, principalmente levando em consideração que 55% da assistência à saúde no nosso país é feita pelas Santas Casas, então já estamos falando da maioria, né? Qualquer candidato com 55% estava eleito. Está eleito. No primeiro turno. Né? Mas a grande questão, Walter, é o seguinte. Historicamente, a gente sempre trabalhou propostas para os governos. Né? Quer dizer, faz parte daquilo que nós fazemos, né? Que somos, digamos assim, representantes institucionais, que somos representantes associativos, contribuímos com a sociedade brasileira, com a sociedade do nosso estado, da nossa cidade, porque se assim não o fizermos,
tivermos única e exclusivamente a visão, né, do próprio umbigo, da sua própria instituição, a gente não vai estar contribuindo com a sociedade. E uma sociedade como a nossa, hoje, infelizmente, tão contraditória, do ponto de vista de interesses políticos, individuais, pessoais, né? E sobre o prisma de uma deseducação muito grande, a gente não estaria, de alguma forma, criando laços importantes para o nosso país. Então, a curto prazo, em 1922, nós, no âmbito da FESaúde e do Sindiosp, aliás, com a participação também da FEOSP, fizemos uma proposta de saúde para o governo do Estado de São Paulo. Foi um trabalho que, só para você ter ideia, foram 14 meses de trabalho, né? Onde nós contratamos várias empresas, fizemos algo em torno de 12 eventos, levando pessoas importantes, entre eles o próprio Rogatti, para dizer a sua percepção do que era o sistema de saúde e o que faltava para São Paulo naquele instante, o que é que deveria ser feito para o estado de São Paulo, para os nossos 645 municípios. Levamos acadêmicos, outras instituições representativas de hospitais, de prestadores de serviços de saúde, instituições representantes da universidade, da academia, das instituições representativas da indústria. Então, foi um processo muito bacana de discussão e nós conseguimos, por consenso, pela primeira vez, termos um documento, né? Até o representante da Fiocruz disse, olha, e você sabe que quando a gente fala de saúde no nosso país, pela própria fragmentação, nós temos muitas visões pessoais, individuais, ideológicas, institucionais, as mais variadas. Então, você conseguir fazer um consenso, né, foi quase que uma coisa acima da média. E esse documento foi entregue para todos os candidatos a governador, que nós tivemos a oportunidade de não só recebê-los, mas também entregar, né? E acabou, de uma certa forma, no caso do nosso governador eleito, sendo assim a base do projeto de saúde que o nosso secretário atual, o secretário Eleusis, vem amplificando e fazendo acontecer com muita qualidade, né? Eu diria para você que a saúde de São Paulo hoje é exemplar, né? Do estado de São Paulo é exemplar, da cidade também. Em 24, nós resolvemos também fazer um documento. Mas São Paulo são 645 municípios, então você não pode fazer 645 propostas. Então a gente resolveu fazer um guia para ensinar os candidatos a prefeito ou prefeita a escolher o seu secretário ou secretária de saúde. Então, quando você for escolher, o que é que você precisa esperar dessa personalidade, né? Trouxemos os 4 ex-ministros de saúde, os últimos 4 ex-ministros de saúde brasileiros, no nosso país, Queiroga, Mandetta, o Chioro, né? E eles nos ajudaram a construir um perfil. E esse perfil colocava que esse novo secretário ou secretária, ele teria que fazer 4 coisas importantes, ou saber 4 coisas importantes. Uma delas, claro, é conhecer o SUS, né? Porque, às vezes, nas cidades pequenas, o prefeito eleito ou a prefeita fala, mas ele não conhece também muito, ele acaba nomeando o secretário de saúde dele, o ginecologista da mulher, ou o cardiologista do esposo. Isso não significa que ele vai ser um bom secretário de saúde, embora possa ser um excelente médico, né? Então, a gente quis trazer esse perfil, né? Os dados, principalmente sobre saúde mental, no nosso estado de São Paulo são dramáticos. Quase 13% da população de São Paulo tem, né, uma questão focada na saúde mental. São mais de 6 milhões de habitantes. Então, e que, digamos assim, precipitou também durante o período da Covid-19. Né? Então, ele tinha, o secretário, fosse ele de uma pequenininha cidade até uma grande cidade como São Paulo, tinha que enfrentar esse problema. Tinha que enfrentar também o problema das doenças crônicas degenerativas, né? Infartos, câncer,
acidentes vasculares cerebrais, as mais variadas coisas. Tinha que enfrentar a questão do envelhecimento. Nós, infelizmente, estamos envelhecendo, mas, como se diz, a outra opção é pior, É. né? Seria não estar participando vou chamar assim, dessa vitória que é o envelhecimento. Mas é vitória desde que você tenha saúde junto, né? Com qualidade de vida. E agora, a gente falou, bom, mas já fizemos uma proposta, que ainda é vigente, já fizemos um manual, o que é que vamos fazer? O que é que falta no nosso país? Então agora a gente resolveu focar nos candidatos a presidente do nosso país e, consequentemente, aqueles que vão, teoricamente, cuidar das políticas sanitárias no país e no Estado. Então nós dissemos, tem 5 coisas, eu estou falando do macro, inicialmente, Perfeito. depois a gente pode fazer o Sim. drill down, se for o caso. Tem 5 coisas que são inegociáveis na saúde. Senão nós não vamos conseguir nunca resolver o problema de saúde no nosso país. Primeiro, o paciente ele tem que ser único. Não tem paciente do SUS, paciente privado, paciente com fins lucrativos, paciente sem fins lucrativos. O paciente é único. E ele tem que ser visto de uma forma longitudinal, onde você olha a pessoa e não o episódio na qual ele se envolve. Essa é a primeira coisa. O paciente tem que ser único, né? E ele serve para todos. Segundo, os dados, isso é algo que você conhece bem, os dados têm que estar todos estruturados e serem únicos. Porque se ele é único, os dados têm que ser estruturados exatamente para que você, entre outras coisas, tenha a possibilidade de ter integração e a interoperabilidade. Terceiro, tem que ter acesso qualificado. Sabe por que a gente insiste nisso? Porque às vezes você fala, bom, mas o cidadão, ele vai, por exemplo, numa UBS. Ele é atendido pela UBS. Só que a partir daí ele não tem mais acesso, Aí que é ruim. né? Ou ele tem um plano de saúde. Ele fala, puxa, agora eu tenho um plano de saúde. No exato momento que ele precisar usar esse plano de saúde, não se libera o exame, se dificulta o relacionamento, demora muito para marcação. Então você fala, pô, mas o cara não tem acesso. Parece que ele tem acesso, mas o acesso não é qualificado. Então tem que se trabalhar para que ele tenha acesso qualificado. Depois, o cuidado tem que ser padronizado. Eu não posso cuidar de um paciente no SUS diferentemente do que eu cuido na iniciativa privada. É o mesmo, de novo, é o mesmo paciente, com os mesmos dados, com o mesmo acesso. Como é que eu vou fazer um processo de atendimento distinto? Então, esse processo tem que ser distinto. Depois a gente fala por isso, porque assim, o Brasil não tem modelo assistencial. Porque se tivéssemos, era esse que ia determinar como é o atendimento do início até o desfecho final. E a outra coisa, e eu já estou encerrando aqui, já falei bastante, né? É a questão do desperdício. Esse tema é um tema que às vezes a gente não presta muita atenção, mas a Organização Mundial de Saúde diz que o desperdício no setor de saúde é de 20% a 25%. Vamos trabalhar com 20%. 20%. É muito dinheiro. Muito. O Brasil gastou ano passado 1,2 trilhão de reais. 1,2 trilhão de reais. Vamos trabalhar com 1 para ficar fácil. Se assim o foi, se desperdiçamos 20%, jogamos fora 20 bilhões de reais, 200 bilhões de reais. Foram jogados fora, pelos mais variados motivos, né? Falta de governança, falta de treinamento, falta de organização dentro das instituições, inexistência de rotinas, malformação do profissional médico, que pede mais exames do que precisa, isso é desperdício, faz prescrições absolutamente inusitadas, né, e desnecessárias, isso é desperdício. As mais variadas coisas, né? Aí sempre me perguntam, mas e corrupção? Claro que tem, né? Mas, né, nós que estamos nesse show de corrupção, mas é um desperdício que também, a gente só que é 10%. Sim. Então, 10% de 200 bilhões dá 20 bilhões.
Daí o pessoal, não, então só 10%, só que 10% são 20 bilhões de corrupção muito dinheiro. no nosso país. É muito recurso. Então, nós temos que trabalhar tudo isso. Então, esses são 5 inegociáveis, e é isso que a gente vai trabalhar com os candidatos. E já levamos vários lá, depois eu conto isso se a gente tiver A oportunidade. gente vai se aprofundar nesses 5 Is, né, no próximo bloco. Eu acho que um tema interessante também, Dr. Balestrin, é falar um pouco de como conseguiu essa convergência, né? Com tantas pessoas diferentes, conseguir um texto convergente deve ter sido uma missão bastante difícil, né? Nós vamos falar um pouco disso depois. Mas, passando para o Edson. Edson, Rogatti, a sua experiência nas Santas Casas, né, em relação aos 5 Is, como é que você vê isso e como você entende que esses 5 indicadores, ou essas 5 inegociáveis, trazem para as Santas Casas, ou para a filantropia em modo geral, o diferencial da saúde? Bom, primeiramente queria agradecer o convite, Walter, de estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês, com pessoas aí, que nem o Balestrin, que tem um conhecimento muito grande na área da saúde. Cada dia que a gente participa com pessoas aí, que nem vocês aí, conhecem, a gente vai só aprendendo. Agora, as Santas Casas, elas agora, a gente está trabalhando fortemente isso daqui, porque não, é que nem o Balestrin disse, a gente tem agora um governador, um secretário estadual de saúde, pessoas que eles entenderam a importância que a saúde tem aqui no estado de São Paulo. Porque o que a gente via muito, antes da eleição, todo mundo falava em saúde. Passava a eleição, esquece. Esse governador, não. Até agora, dia 4 de agosto, vai ter um evento aqui da Secretaria Estadual de Saúde para mostrar as 20 melhores Santas Casas que produziram na tabela SUS paulista. De 409, 20 foram escolhidos para ser homenageados, que aumentaram a sua produção, mesmo com dificuldade. Porque, você vê, o que a Secretaria Estadual? Ela aumentou os tetos na tabela SUS, mas o governo federal não aumentou. Ele tem lá, nós aprovamos lá já uma verba de 200 milhões para aumentar teto, mas até agora ele não aumentou. Então, as Santas Casas estão produzindo mais, recebem da tabela paulista, mas não recebem do governo federal. Porque tá. E se ele fizesse aumentasse o teto, como é por produção, hoje as Santas Casas têm que produzir mais. E a gente tem indicadores suficientes para dizer que se ela tiver o financeiro, tiver pagar pelo menos aquele que custa, a gente vai conseguir fazer. A gente viu, era 680 mil anos cirurgia eletiva, passou para 1.200.000, agora já está em 1.500.000 e cada vez vai aumentando mais, porque a tabela SUS paulista ela é muito bem feita, porque ela premia aquele hospital que produz mais. E com uma coisa que a gente está fazendo agora, Balestrin, que eu acho muito importante, doutor Eleus, que a equipe dele que está lá, Renilson Gabardo, nós estamos estudando para 2027 fazer com desfecho favorável, ganhar 90% quem produz bastante com desfecho favorável, recebe 90%, 100%, menos 80%, 70%, 50%, para poder a gente ter um desfecho, ter aqueles profissionais. E eu vejo assim, o desperdício também é grande. Tem muito desperdício, vencimento de medicamento, muitas coisas. E o que a federação nós estamos fazendo? Nós estamos com 8 equipes fazendo treinamento de colaboradores de Santas Casas, mentoria, custo. Estamos fazendo agora uma grande parceria. Já temos 40 hospitais. A gente quer passar pelo menos 100 e poucos hospitais com a Planisa, para a gente comparar custo. Uma coisa que tem na ANAP, que a gente vê muito, e é um negócio que dá. Você não precisa falar nome, nada, não. Você compara por número de leito, por número de atendimento da alta, média e pequena complexidade. A gente está implantando isso tudo nas Santas Casas, porque a gente tem que saber, a gente tem que fazer. E a tabela SUS paulista, ela é uma tabela que ela tem ajudado bastante a Santas Casas, porque os procedimentos, a gente está há 20 anos aí sem aumento, um ou outro aumento da tabela SUS nacional, e a tabela paulista, ela pegou quase 3 mil procedimentos, são 5 mil, 3 mil já está. E a gente está trabalhando para botar mais com a equipe lá da Secretaria. O doutor Eleus, ele foi muito feliz quando ele trouxe essa equipe dele lá, né? Você vê, eu estava contando para ele lá, hoje a saúde digital está indo beleza lá na Secretaria Estadual. O IGM, que é um incentivo, aquilo que eu estava te falando. A gente,
Eu lembro quando o Geraldo Rep, no comecinho que a gente estava lá, chegava no elenco, não, você tem que aumentar de R$ 4 para 8, que é muito pouco, R$ 4 per capita. O que o governador fez? Passou para 40, mas até R$ 15 ele paga cheio. E depois, até os 40, tem 10 indicadores, que é vacinação, colo de útero, as coisas mais básicas, que dependem da atenção básica. Se ela fizer isso, ele vai receber os R$ 40 per capita ano. Então, a saúde digital, no lugar que não tem, e os pequenos municípios, eu vejo lá em Palmital, estava te falando que a minha esposa foi no pronto-socorro, a plantonista atendeu e viu que estava tudo assim. Olha, dá para o senhor aguardar um minutinho, tirou umas fotos, vou mandar para a vascular, para ver se, para ela dar uma ideia do que foi. Então, quer dizer, está lá já a saúde digital implementada numa cidadezinha pequenininha, como está fazendo com várias cidades no estado de São Paulo. Então, agora, tudo isso daqui que está é de suma importância. Eu vejo o caso da Santa Casa de Votuporanga. Ela administra todas, o BS, tudo AME, tudo é interligado. Então, o que acontece? O paciente vai lá na atenção básica, ele é atendido, mas lá ele não é medicado, às vezes não é nada. Então, ele vai lá na urgência e emergência. Quando chega lá, o médico já pega o prontuário é único. Não, o senhor já foi atendido, já foi... Eu tive um caso lá em Palmital que me chamou a atenção. Tinha um paciente que ele ia de segunda, quarta e sexta lá na urgência e emergência. Chamei a assistente social, falei, chama o paciente para ver. Falei, não, é que eu não tenho recurso para comprar o medicamento, eu venho tomar o medicamento porque eu sou medicado quando eu venho aqui. Então, tudo isso aqui, o acesso, você não acredita, mas hoje mesmo, eu estava te falando, todo dia eu tenho mandado o paciente para um lugar, para outro, porque a dificuldade é grande. A ortopedia, tenho falado com o doutor Eleus, inclusive, da ortopedia. A ortopedia, a gente tem que pensar alguma coisa para fazer aí, ou pagar o Estado compra o órtese e prótese, dá lá, porque ainda tem, você vê, a cardiologia, a oncologia, a fila está andando bastante. Assim. Mas chega na ortopedia, ela para um pouco, e é duro o cara ficar aí, né? E esse agora autorizar essas motinhas aí, essas coisas, lá em Palmital, aquilo virou uma praga, e todo dia. Tem uma menina que estava me ligando lá do HC de Marília, que fazia uma semana que quebrou o quadril lá, acidente de moto. Então, a gente tem muitas coisas que isso daqui é de suma importância, não só os privados lucrativos, nada, mas Santas Casas, pegar isso daqui, isso é uma coisa que é um modelo que a gente pode aplicar para qualquer hospital, para qualquer população, a gente utilizar esses 5 itens aqui, eu tenho certeza que a saúde vai melhorar. Eu vejo muito, porque eu viajo bastante, tive quinta, terça e quarta lá em Porto Alegre, e quinta e sexta em Florianópolis, e eles pedem para falar da tabela SUS paulista. Então, Porto Alegre o Rio Grande do Sul é uma tabela SUS paulista menor, mas está implantando. Agora, Florianópolis também, em todo lugar que eu vou, o pessoal Mato Grosso do Sul, Geraldo, lá o deputado, que foi o secretário de saúde, fica me ligando, mandei para eles também implantar lá, porque é um recurso que ele vem para o hospital pode investir nisso tudo que está aqui, o hospital pode investir o dinheiro, ele não tem que direcionar para aquilo, pode usar onde ele quer. Eu vejo assim, fiz um levantamento agora das 30 maiores Santas Casas. Uma recebe a mais que os outros hospitais não recebem fora daqui de São Paulo, uma 4 milhões mês, outra 3, outra 2.800, outra 3, nessa a mais, e esse dinheiro vai no caixa dele, ele pode direcionar para fazer tudo isso que tem aqui, ele pode direcionar esse dinheiro. Não, a prestação de conta dele é dele, do coisa. Então, é uma tabela SUS paulista que ela veio para ficar, e eu tenho certeza, é muito importante, porque começa a andar as filas de atendimento, começa a melhorar os índices, os profissionais médicos, dá para escolher o profissional médico, aqueles que mais... Por exemplo, tem cirurgião que são diferentes, então você pode escolher aquele que trabalha mais. Eu vejo Palmital, pequenininha Santa Casa, rapaz, estão fazendo lá colonoscopia, endoscopia, tem um cirurgião, menino de lá, que fez a especialidade do sírio-libanês e resolveu casar e foi lá para Palmital. E ele está só lá na Santa Casa. Então, estão trabalhando para 28 cidades lá em Palmital. Você olha assim em volta da Santa Casa, é carro de tudo quanto é outros municípios que vão lá, estão fazendo cirurgia, fazendo colono, Então, tudo isso é graças à tabela SUS paulista, ao nosso governador e ao secretário.
Interessante. Rogatti, eu ouço você falar de o quanto o investimento, o financiamento tem trazido mudanças radicais em relação ao atendimento. Mas também ouço o Dr. Bracem falar sobre o desperdício. A pergunta, o debate que eu queria trazer aqui no final desse bloco é só falta de financiamento na saúde? Ou Não, também tem gestão nisso? tem Queria gestão. ouvir um pouco de vocês sobre esse tema. Então vamos lá. Existe falta de financiamento, Perfeito. Isso é básico. né? O Rogatti aqui nos colocou que, graças ao aumento do financiamento, muita coisa mudou para melhor na saúde do estado de São Paulo, principalmente no SUS, através do chamado SUS paulista. O que prova que, quando você coloca realmente recursos à disposição, você, de alguma forma, consegue aumentar a demanda, consegue aumentar o atendimento, porque você, de alguma forma, está remunerando. E as nossas santas casas e outras instituições, elas sempre, de alguma forma, têm dificuldade, né? Por outro lado, de nada vale você única e exclusivamente colocar novos recursos se os recursos não forem, primeiro, bem gerenciados. Segundo, se você não fizer uma profunda alteração no modelo organizacional e gerencial das instituições. Eu vou falar isso de um modo geral porque, assim, na minha percepção, a grande questão que a gente tem nas instituições, principalmente as brasileiras, é a falta de governança. Quando eu falo de falta de governança, eu estou dizendo o seguinte: o dono da instituição, seja ele público ou privado, porque a gente tem a ousadia de achar que quando a instituição é pública, ela não tem dono. Claro que ela tem. É o cidadão. E é claro que ela tem gestores. E esses gestores fazem a sua gestão em nome daqueles que, de alguma forma, lhe dão a oportunidade de estar lá, que é o cidadão que votou. É que a gente não tem muita consciência em relação a isso, e o nosso próprio sistema, digamos assim, eleitoral, ele é muito padrasto, né, em relação a isso. Porque todos nós, de alguma forma, devemos estar lendo nesse período, né, como as reportagens nos mostram o quanto que nós, cidadãos, sequer lembramos em quem que nós votamos para deputado estadual ou federal nas eleições passadas. Muito menos vereador, e deve ter Senador. aqueles que não se lembram nem para quem votou para governador, né? Claro, evidentemente que é menos. E esse sistema é um sistema onde você não tem, assim, a cadeia de responsabilidade perfeitamente clara. Porque se você vota para um deputado federal que fica lá em Brasília, propondo emendas, às vezes nem todas elas de uma forma muito republicana, e a gente tem lido isso aí, né? Onde você não tem nenhuma cobrança em relação à atividade que ele tem do seu eleitor, mas ele tem apenas, digamos assim, da sua entourage, dos seus interesses políticos, essas coisas todas. Você, muitas vezes, você que é dono de empresa, sabe que se você não tiver claramente a responsabilização de quem é que cuida daquilo e quem toma conta daquilo, você não vai obter resultados. Além dessa clareza da responsabilidade, você tem que ter, evidentemente, mecanismos de cobrança dessa responsabilidade. Indicadores, reuniões, as mais variadas coisas que a gente faz na questão de Protocolos. saúde, né? Que são coisas que você acaba fazendo exatamente para aumentar a eficiência institucional. Porque a eficiência institucional tem a ver com governança corporativa, né? Então, eu sempre digo que quando você se preocupa com a sobrevivência econômico-financeira, você está falando de eficiência, você está falando de efetividade. Quando você se preocupa com a eficácia institucional, você está falando de governança clínica e, consequentemente, as boas instituições são aquelas que, de um lado, são bem geridas, do ponto de vista administrativo e financeiro, mas bem geridas também, do ponto de vista técnico, né? Porque se você não tiver essas duas coisas funcionando, cada um vai puxar para um lado, ou você vai ter instituições muito focadas no cuidado e muitas vezes descuidadas na questão econômico-financeira, e elas quebram,
ou você vai ter instituições, muitas vezes dela focada única e exclusivamente nos resultados econômicos e financeiros, e nem um pouco preocupados com os resultados assistenciais ou desfechos, como colocou o Edson. E aí o que que acontece? Elas não cumprem o papel social e institucional dela, que é cuidar de pessoas, porque no fundo elas estão trabalhando única e exclusivamente para o dono, né? E eu estou falando isso do ponto de vista do mercado privado. E no mercado público isso também acontece, né? Eu chamei de mercado, alguns mais preciosistas podem não achar adequado, mas no setor público isso também acontece. Se Entendi. você não tiver isso perfeitamente equilibrado. Então, dando ritmo aqui à sua pergunta, eu diria para você que o que nós precisamos trabalhar claramente é exatamente isso: a existência de modelos de gestão, sejam eles focados na questão da eficiência e focados na questão da efetividade ou da eficácia institucional, e só esses é que vão ser exitosos. Mas sempre lembrando, a governança, o dono, é fundamental, né? Quem manda nessa instituição? Ela não pode ser uma instituição que não tem dono. Nenhuma funciona assim, né? É isso. Uma coisa que eu queria, que o Balestrini falou e me chamou a atenção, que nós estamos fazendo muito na FEOSP, está dando certo, é compras coletivas. Nós estamos fazendo, hoje mesmo fizemos uma reunião, você tem um ganho aí, no início aí, de 20% até 18%, e pode até aumentar, conforme vai aumentar. Tem um laboratório que nós estamos aumentando o número de participantes na compra, Está aumentando o spread que ele está comprando já. Hoje fizemos com outro, com a Berg também, de um outro produto também. Então eu vejo isso. Mas o financeiro não resolve só dar dinheiro. Resolve, tá, ajuda, porque ele tem o dinheiro para fazer essa compra. Porque para você comprar coletivamente, você tem que ter o recurso para você poder pagar. Pagar certinho, comprar, entregar, tudo certinho. Eu vejo que está tendo um ganho. Cada vez que a gente está aumentando o número de compra coletiva, o hospital está ganhando, e é isso que ele tem que fazer em tudo. A gente não pode ter desperdício nenhum, porque esse desperdício, ele mata qualquer... Não tem jeito. Eu fico, das vezes, assim, a pessoa... mas vai vencer. Vai vencer uma coisa, passa para outro que utiliza, troca alguma coisa. A gente não pode, numa crise dessa, a gente viu aí quantos desperdícios, mas muito desperdício que teve de vacina, de tudo. Gente, numa crise que a gente vive, as Santas Casas ainda... Porque... Afinal de contas, eu sempre falo, mas tem uma dívida. Essa dívida das Santas Casas, que tem aí de 18 a 21 bilhões aí, é uma dívida que vem desses 20 anos. Eu queria ver uma empresa sobreviver com água, luz, telefone, medicamento, funcionário, tudo sem ter aumento, todo ano, e você ficar com as portas abertas. Graças a Deus que veio essa tabela paulista para complementar, e agora o governo está entendendo que ele tem que fazer alguma coisa para melhorar, para poder... Não é só dinheiro que resolve, não é só o dinheiro. A gente tem que ter isso que o Balestrini aí, que a Fênix Saúde e o Sindosp fez, é de suma importância. Isso é uma coisa que eu vou me dedicar agora, esses próximos dias, eu vou fazer 15 reuniões no interior. Isso daqui vai ser eu vou levar para conversar com todos, porque são 20 a 30 Santas Casas a cada reunião. Vocês têm que pegar isso daqui, vou mandar até imprimir também para mim lá, e vou falar, olha, isso é uma coisa que você tem que... É o dia a dia do dono, do provedor, do superintendente, de passar para os colaboradores, que se tiver isso daqui, eu tenho certeza que vai ser uma cidade com uma saúde das melhores que tem no estado. Eu acho que a gente pode concluir que é um círculo virtuoso, né? O recurso, o financiamento acaba trazendo oportunidade de diminuir o desperdício, mas também de melhorar a gestão. O investir na gestão também precisa de recurso, né? Eu acho que é um grande ponto. Você estava dizendo isso antes de começar o podcast, que você estava investindo na gestão agora. Eu estou agora investindo na gestão. Estou com 8 empresas fazendo cursos, a Pranisa vai fazer cursos para a gente comparar. A NAPME tem me passado, tem me ajudado lá com umas coisas, então eu vou fazer, tem a mentoria da Kátia lá do Rio Grande do Sul, que ela é da Grandene e da Gerdau,
eu contratei, ela está fazendo um curso para mim de mentoria muito, muito bom. Estou fazendo várias coisas, porque a gente tem que preparar o nosso. Eu vejo assim, quando eu estava lá em Palmital, eu fiz 14 pessoas fazer pós-graduação em administração hospitalar. Ficou só 2 lá na Santa Casa, porque a Unimed levou uma turma, a Londrina foi outro para lá, outro não sei o quê, mas é os 2 que estão administrando a Santa Casa hoje de Palmital. Então, a gente tem que investir no nosso colaborador. Eu vejo Santa Casa de Franca. É uma Santa Casa que eu admiro muito, porque ela está lá, ela é uma Santa Casa que não tem dívida, tem inclusive recurso, tem um pouco de recurso, e ela está administrando 6 ou 7 AME para o Estado. Ela é uma Santa Casa que tem um gestor, ele é pós-graduado lá nos Estados Unidos, ele tem Getúlio Vargas, ele tem um monte. E, e eu estou querendo agora ver se eu consigo, vou fazer um planejamento estratégico para. A gente está começando agora, tá? E tudo, mas já devia estar há muito tempo com a GV, e depois eu vou também passar isso aí, o que cada um fazer e fazer, porque não adianta você fazer planejamento bonito e não botar lá e não fazer. Você tem que cumprir aquilo que foi determinado. E eu tenho cumprido. E graças a Deus, a federação está num patamar muito bom, porque a gente está conseguindo investir o recurso que entra, não tem nada de imprensa quase, e eu acho, pelos estudos que eu fiz, por causa da tabela SUS Paulista também, que eles não tinham como pagar mesmo. Então agora, como eles estão recebendo um recurso a mais, estão pagando certinho, e a gente está investindo neles. Eu acho que nós vamos ter, no estado de São Paulo, uma saúde diferenciada, muito diferenciada. Eu tenho visitado tantos grandes hospitais. Ontem estive lá no AC Camargo, fiquei até contente que eles estavam meio afastados do SUS, agora parece que estão aumentando o atendimento do SUS também. Então, eu acho isso aí importante, a gente ter a BP, que era ali perto de mim, ali, estou conversando bastante com eles também. Uma coisa que eu gostei muito, às vezes eu ouço muita crítica ao PROAD, mas eu gosto bastante, porque eles fizeram um treinamento do Lean na urgência e emergência, o resultado maravilhoso, diminui o número de internação em UTI, número de mortes, isso que a gente tem que medir. E com o Lean a gente vê que a urgência e emergência, onde eles implantaram, acho que foi 147 hospitais, eu vi que, e todo mundo quer, e eu acho que e o PROAD tem muita coisa, você conhece bem, Maurício, que os hospitais privados têm que ser bem avançado, que pode trazer essa tecnologia para Santas Casas e hospitais, através do PROAD. Então, a gente está conversando muito com a C. Camargo, BP, Ciro, Einstein, o Oswaldo Cruz, para que a gente possa ter esse recurso em implantar as coisas boas que funcionam no privado lucrativo para a gente também nos filantrópicos. Muito bem. Muito bem, nós vamos começar o segundo bloco, então, e aí a gente queria se aprofundar um pouco, doutor Balestrin, nos 5 inegociáveis. Paciente único, dados, acesso, padrão de cuidado e desperdício. Que começar, obviamente, pelo paciente único. Queria que o doutor falasse um pouco sobre isso, um pouco mais profundamente do que o doutor já comentou. Sim, claro. Só que tem um aspecto aqui que a gente deixou passar aqui no nosso primeiro bloco, que eu tenho ultimamente pensado muito em como fazer que as instituições, de alguma forma, elas tenham uma visão não única, mas semelhante em relação àquilo que você perguntou, gestão, Perfeito, de um lado, e qualidade assistencial de outro. Existem já há alguns anos um modelo de certificação nas instituições chamado acreditação hospitalar. Isso é fundamental, porque a acreditação hospitalar normalmente é um desenho feito externamente às instituições, onde, quando elas, de alguma forma, se apresentam a fazer uma acreditação, e você tem acreditações nacionais, acreditações internacionais, mas a gente pode até aprofundar um pouquinho, que elas, de um modo geral, todas buscam 3 coisas. A primeira é a estrutura da organização.
que no nosso país é muito parecido com aquele que a gente chama de ONA1, Perfeito. né? Como é que a instituição está organizada? É vigilância sanitária. Porque no fundo, às vezes a gente pega instituições e são assimétricas sob esse ponto de vista. O centro cirúrgico de um grande hospital privado, ele tem que necessariamente ter as mesmas coisas que um centro cirúrgico de uma pequena Santa Casa de Misericórdia. Porque ele vai se prestar para a mesma coisa. Claro que é mais ou menos quando uma coisa é você ir numa primeira classe e a outra coisa é você ir numa classe turística. Mas o objetivo de chegar no mesmo lugar, é claro, não é quem está na primeira classe, se tiver um acidente, se salva, e quem está na classe turística morre. Uhum. O avião cai inteiro, Uhum. né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter claro, que a estrutura, ela pode ser diferenciada, mas ela tem que ter a mesma função e cumprir as mesmas necessidades. Segunda coisa que as acreditações elas são fundamentais é porque elas trazem um desenho de processo, que é o que o Edson falou um pouquinho antes, quando a gente falou sobre, por exemplo, protocolos. Que quando você fala de processo, você está falando de organização. Então, as instituições têm que estar organizadas, tem que ter protocolos assistenciais perfeitamente definidos, tem que ter fluxos claros, descrição de cargos, de funções. Então, se você tiver a estrutura e se você tiver o processo, aí você dá um passo seguinte, que é a checagem dos seus resultados. Sejam eles econômicos, financeiros, mas principalmente sejam eles resultados assistenciais, que é exatamente isso que faz com que as instituições, mesmo sendo mais humildes ou sendo mais tecnologicamente avançadas ou mais caras, façam a mesma coisa, né? Então, esse processo é muito importante e no nosso país, para nossa, vou chamar assim, nossa vergonha, só 8% das instituições brasileiras são acreditadas. O Brasil tem 6.200 a 6.300 hospitais. Só 8% tem acreditação. Na França, 100% dos hospitais, vou usar o hospital como exemplo, 100% dos hospitais são acreditados. Então, desde aquele hospital de uma pequena vila até um hospital da capital, eles têm estrutura, têm processo e têm resultado. Então, isso faz com que você tenha uma homogeneidade da assistência. Isso é fundamental. Quando você pega países como, por exemplo, a Itália, 90% dos hospitais são acreditados. Estados Unidos, 80% a 90% dos hospitais são acreditados. Quais são os mecanismos que eles usam? Na França é obrigatório. Ou você faz ou você está fora do jogo. Nesses outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, ou você tem ou você não presta serviço. É opção sua. Nós achamos que só o Brasil é que tem paciente público. Os Estados Unidos tem 43 milhões de pessoas que são atendidas pelo sistema público de saúde, financiadas pelo sistema público de saúde lá, que lá se chama CMS. Medicare, Medicaid, 43 milhões. Se você não tem uma instituição acreditada, você não presta serviço. É como se o SUS aqui dissesse, olha, Santa Casa, você quer prestar serviço para mim? Você vai fazer uma Vai acontecer acreditação. isso. Ótimo. Você vai fazer uma acreditação. Ah, mas eu não tenho recurso. Se vira. Você, com certeza, cada vez mais vão ter instituições ou modelos que vão atrás disso. Você mesmo falou que no SUS paulista hoje você tem recurso para fazer isso. E nós no Brasil, e eu já sabia disso há algum tempo, o próprio BNDES, em tempos passados, financiava. Né? É que ninguém se interessou. Né? As operadoras do plano de saúde, para elas, não é um item de elegibilidade você ter certificação ou não. E para o SUS, menos ainda. Então, num país onde nós sabemos muito bem que, se for possível, todo mundo frauda, essa é uma verdade.
né? Uma característica cultural, infelizmente nossa, né? Todo mundo gosta de passar no sinal vermelho, todo mundo gosta de pegar um negocinho, né, que não pode, comprar um produtinho que é falsificado, né? Faz parte, infelizmente, da nossa índole. Tá, mas Então, se você não... E isso, só para dizer, para terminar, para te devolver, sim, eu hoje tenho pensado muito que seria muito bom se o governo, o próximo governo, seja quem for, obrigasse as instituições a terem acreditação, que isso seria um compromisso cívico de fazer com que a qualidade assistencial no nosso país subisse. o que nós estamos fazendo? Contratei o IBS, estou com 60 Santas Casas preparando para acreditação. E as grandes nossas, você pega, por exemplo, Franca está na UNA 3, São José dos Campos 3, Assis, Marília agora estão fazendo em Ourinhos. Eu estou quase, não é obrigando, mas eu estou levando para eles que ou eles façam isso daí ou eles vão ficar para trás. Porque eu acho que o governo, mais cedo ou mais tarde, aí vai exigir. Então, eles têm que se preparar. Então, contratei o IBS e estou com 3 outras lá, o IQG, mas do outro também, a menina de Campinas também, fazendo, estou tendo, inclusive alguém que é pequenininho, estou ajudando financeiramente para que ela possa também ser acreditada, porque não é admissível uma Santa Casa, porque aí que está, a hora que ela tiver isso aí, para ela ser acreditada, a gestão tem que estar junto. Se a gestão não tiver, eu falo para nem não ir. Nem não fazer, porque não vai. Então tem que ter quem manda lá, o gestor, lá, o provedor, coisa, ele tem que participar. Porque quando o provedor está junto e participa, maravilha, acredita. Prudente agora acabou de acreditar, Chavantes está acreditado, que tem 14 mil habitantes da cidade, a Santa Casa. Então a gente está vendo que eles estão enxergando, porque é aquilo lá, vai ter todos os protocolos, vai seguir tudo. Ouvi outro dia, cheguei em Chavantes, o porteiro... Pois não, eu queria falar com o administrador, o provedor aí. Falei, ele está numa reunião, mas a menina vai levar o senhor ali, para o senhor tomar um café, aguardar ele, levou numa salinha, você viu um cappuccino, bom, lá tomei o café, daqui 10 minutos ele já veio me atender. Então, quem está acreditado é diferente. O hospital que é acreditado, não interessa se é ONA, se é o IQG, o que é internacional, ele tendo uma acreditação, ele tem processo, ele tem protocolo, ele tem tudo, e não adianta fugir, porque o mais duro não é acreditar, o mais duro é manter a acreditação. Claro. Acreditar até você acreditar, mas depois manter. Então, é muito bom isso que você falou aí, serve um exemplo mesmo. Espero que o próximo aí exija isso para que todos tenham. É a mesma coisa, as pessoas têm que entender que isso daí é crucial para um hospital, porque não é todos do hospital, todos na acreditação, desde o servente, daquele lá do fundo da fábrica, lá, ele participa da acreditação, ele tem porque muita gente fala, a limpeza, aquilo é suma importância, nossa, é básico numa Santa Casa ter uma... Eu estava falando que quinta e sexta estava em Florianópolis, fui visitar aquele hospital agora, que era no antigo aeroporto lá de Florianópolis, fizeram um hospital, paz, coisa mais linda do mundo, tem tudo funcionando, tudo, atendimento assim, tudo, quer dizer, eu perguntei, e daí? E a acreditação? Estamos já preparando o nosso hospital para acreditar ou não. Falei, isso mesmo que vocês têm que fazer. Então, acreditação, você lembrou uma coisa que é de suma importância a todos os hospitais, de 6 mil, 8 mil hospitais que nós temos aí, todos eles deviam ser acreditados, que a saúde ia ser bem melhor. Esse podcast já fica com uma sugestão para os candidatos aí. Boa sugestão, boa sugestão. Olhar para a acreditação, realmente uma surpresa, não conhecia. Podemos falar disso mais tarde, depois, né? Mas é isso. O problema não é fazer a rua, principalmente nós que moramos em São Paulo, o problema é ficar a rua sem buraco. Perfeito. Que aqui... Vamos lá, doutor Balestrin, vamos falar um pouco sobre o paciente único? Bora. O manifesto fala que é preciso acompanhar as pessoas ao longo de toda a sua jornada, né? Não apenas nos episódios isolados de atendimento. Essa é a condição sine qua non do paciente único?
Essa é fundamental, né? Fundamental. Porque se a gente... O cidadão vai em diferentes locais para ter determinados atendimentos. E muitas vezes, esses atendimentos eles não são conectados entre si. É. Na maior parte das vezes são feitos por profissionais distintos, em instituições distintas, e todas as vezes alguém vai cuidar única e exclusivamente daquele episódio. Teve a pneumonia, teve o atendimento, a fratura, o joelho. Aí se você olha o cidadão de uma forma tão fragmentada, você jamais vai conseguir vê-lo como uma pessoa única. Então, em poucas palavras, o que se espera é exatamente isso, que você foque no cidadão. Portugal, eu vi que você está sempre lá. Tive agora. Pois então, né? E não é para comer bacalhau, que eu sei Não, que né? é bom. Mas você vai porque lá, Portugal digamos, é o berço das Santas Casas de Misericórdia no mundo todo. E ele, como um homem de Santa Casa, né, tem lá com certeza. Visitei 21. Não é isso? Santa Então Casa. tem lá com certeza o seu né, Olimpo, né? Então essa circunstância faz com que você, se tiver um paciente olhando de uma forma única e não fragmentada, você tem a chance de que ele seja visto sempre sob o ponto de vista dele enquanto cidadão. Eu ia lembrar que, aliás, em Portugal, não se chama paciente, chama-se utente. Utente. Porque o utente é o cliente do sistema de saúde. Porque nós não somos necessariamente pacientes, né? Eu já fui. Você vai no Fleury fazer um exame, ou em outro laboratório, ou você vai tomar uma vacina. Você não vai lá como paciente, você vai lá como cliente, né? E muitas vezes você vai também num hospital para ser atendido, você é um cidadão que tem direito de ser atendido. Então você é utente. Eu gosto muito desta forma de se ver, né? E de se falar. Então essa questão faz com que você fique um ser indivisível. Seja do seu ponto de vista da sua saúde e seja do seu ponto de vista dos seus episódios de doença. Então é isso que nós precisamos, pelo menos ter este ponto zero, né? Cada um de nós agora não é um ser cheio de episódios, mas é uma pessoa única que tem o seu currículo médico, que tem a Seus sua condição direitos. médica. em alguns lugares chamam de capivara médica. Isso ajudaria muito a Santa Casa, não? Muito, olha, Claro. eu tive agora, 30 dias atrás, no Congresso Internacional lá das Santas Casas, que foi lá da União das Misericórdias, da qual eu faço parte também. E é muito interessante, Portugal, a população está envelhecendo bem mais já que a nossa. E nós estamos no mesmo caminho. E lá eles têm uma preocupação gigantesca com o idoso. Então, você precisa ver como que eles têm os cuidados continuados lá, são maravilhosos. E lá tem uma coisa que eu acho que é muito importante. Lá não é só a saúde é junto com o social. A saúde atende o paciente na área da saúde e o social na casa, no retorno dele, nas coisas, é tudo o social que faz junto com a saúde. Inclusive, na palestra estava a ministra da Saúde e a ministra do Social, fizeram a palestra junto lá no coisa. Então, a gente vê que... E aqui no Brasil, a gente está sabendo... Você vê, eu vejo assim, parece que de vez em quando eu falo, eu estou com 7,4 também, então a gente vai ficando idoso. E a população nossa está cada dia mais ficando mais idosa. E a gente não vê ninguém pensando nisso. Alguma coisa tem que ser feito, porque senão daqui a pouco vai fazer as coisas correndo tudo, só dá errado. E a gente... Eu, quando estava na CMB, levei até a ministra lá, a doutora Márcia Amaral lá, levei ela a Portugal, a gente para ela visitar, para ela ver. Depois fizemos 2 aqui em Puã, em Pedregulho, funciona com uma maravilha. O paciente de Franca não queria ir para lá, mas nem quis matar. Agora que está indo para lá, ele não quer voltar de jeito nenhum para Franca, porque é tão bem cuidado que é tudo preparado, tem psicólogo, tem tudo para fazer o cuidado continuado. Então a gente tem que pensar muito na saúde, tem muita coisa que dá para implementar sem custo muito grande, assim, não. É uma coisa que
que vai melhorar muito o atendimento na área da saúde. Ô, Walter, eu quero dar um passo para trás. Perfeito. Principalmente por algo que o Edson falou aqui, que me chama a atenção. Eu usualmente falo isso, porque assim, ó, nós não sabemos o que é saúde. Eu tenho certeza absoluta. Então, eu vou repetir algo que eu aprendi há muitos anos atrás. Eu fui presidente da Associação Mundial de Hospitais, né, que fica em Genebra. Em um momento da minha vida, tive essa oportunidade. E nós fizemos um congresso mundial na Noruega. O Haaland não estava lá. A nossa sorte. Para nossa sorte. Mas nós fizemos e eles, na Noruega, na época era o IDH número 1. E nós já éramos 89, olha que, né? E nós fizemos um congresso lá. E claro, aqui como no Brasil a gente faria isso, convidamos o ministro da Saúde da Noruega para ir abrir o congresso. Como quando a gente faz aqui, a Mesma gente coisa. chama o nosso ministro da Saúde, ou ministra da Saúde, né, para fazer a abertura do congresso. E aí, quando o ministro começou a fazer a fala dele, ele disse: olha, eu fico muito feliz que vocês me convidaram para vir para cá, mas eu queria explicar uma coisa para vocês. Eu só sou o ministro da Saúde. Não sei por que vocês me chamaram para falar sobre saúde. Então, o cara é maluco, né? Eu acharia ele maluco mesmo. Ele falou assim, porque vocês precisam entender o que é saúde. Saúde é uma percepção chamada 2 P's, 2 R's. É P de promoção, P de prevenção, R de reabilitação, e R de recuperação e R de reabilitação. Quando eu falo de promoção de saúde, isso significa que eu estou falando de um conjunto de ações que não são feitas pelo setor de saúde. Elas são longitudinais. Educação faz parte da promoção de saúde. Política alimentar adequada faz parte da promoção de saúde. Política de trânsito, segurança pública, tudo faz parte. E quem faz isso não é a saúde. São todos esses setores que têm que se intercalar. Isso é promoção de saúde. Né? Nós estamos num país onde nós tivemos o ano passado 30 mil pessoas que morreram assassinadas. Segurança pública. É um problema de saúde? Claro. Quando nós vão para um hospital, são atendidos, eles ficam internados muitas vezes antes de ter o chamado êxito letal, como a gente fala, saúde. Então, isso é promoção de saúde. A prevenção é depois. É a vacinação. São todos os programas de medicina preventiva que se faz para tentar sempre fazer com que o cidadão não fique doente. Quando ele fica doente, que nós chamamos de o cara perdeu a saúde, ou é a saúde que vai cuidar do doente, e nós estamos errados, isso é uma falha do setor de saúde. É uma falha do sistema de promoção social, que ele falou. É uma falha de tudo aquilo que deveria ter feito o cidadão com exercício físico, com alimentação, educação, etc, etc, tal, não chegar nessa situação onde ele perde a saúde e vira um doente. E depois que isso acontece, ele é tratado, ele faz a reabilitação social, em casa, no home care, em instituições menores, né? A casa tem que mexer na casa. Em cuidados paliativos, quando a pessoa eventualmente vai para casa para falecer, né? Porque tem uma doença grave. Então, só falando que às vezes a gente... olha só o que é saúde, né? Aí você me pergunta, será que algum desses candidatos a presidente? Será que algum desses candidatos a governador? Será que algum desses candidatos a deputado federal, senador, ministro, sabem disso? E se sabem como fazer isso funcionar? E vão conseguir funcionar?
Nós vimos há bem pouco tempo atrás algumas reuniões ministeriais de diferentes governos Ah, que são ridículas, né? Em vez de estarem discutindo, né, articulação entre os diversos ministérios, estão discutindo questões políticas, institucionais que não interessam para o país. Interessa única e exclusivamente a quem está naquela mesa. Eu fico até assim assombrado de deixarem transmitir essas reuniões, porque é ridículo. é ridículo, é a transmissão do errado, né? E aí sai nas diversas redes, Ixi. falando em reuniões, etc, etc, tal, que não resolvem nada. Eu estou falando sob o ponto de vista de saúde. Estou falando sobre os outros pontos de Uhum. vista que aí pode ser que haja alguma solução lá. Mas com certeza nós vamos ter que fazer a nossa parte. Porque, infelizmente, se dependermos, acho, né, de ações e de atividades que sejam articuladas nacionalmente, nós não vamos conseguir. Mas, Balestrini, eu acho o seguinte, viu? Talvez se a gente olhasse, isso que aconteceu aqui em São Paulo, deve ser muito aquelas reuniões feitas no Sindosp, com os candidatos, principalmente com o Tarcísio. Você lembra que saía dali, a gente ia naquela salinha do lado, que ele captava os negócios. E eu acho que isso daqui, isso que aconteceu aqui no estado de São Paulo, e está acontecendo cada dia melhor, é fruto daquilo. Outros, às vezes, nem ligaram, mas ele captou isso, porque eu lembro do dia que eu fui na reunião no Palácio. Se fosse devido o secretário da Fazenda, foi tudo contra. Claro. Ele bateu na mesa, falou, não, eu quero isso daqui agora para fazer, eu vou fazer porque isso foi discutido e aprovado antes da campanha. E eu prometi que eu ia fazer. E eu quero fazer. Você tira das outras secretarias e coloca na saúde. Tanto que ele pegou aqueles 5% que estava na educação, passou para poder utilizar aquele recurso de acordo com a necessidade do governo. Então, eu acho que a senhora do Sindosp teve fruto que a gente. São Paulo colheu o fruto daquilo que acho que outros estados não fizeram. E foi feito com. Você lembra que tinha documento, Claro. tudo foi documentado, Como? e isso trouxe resultado para os pacientes, principalmente do SUS, que foram os mais beneficiados, Claro. que não ficam em fila, que são atendidos mais rapidamente, que são bem atendidos e com desfechos melhores. Então, eu acho que foi fruto muito daquele trabalho seu e da sua equipe lá do Sindosp. Mas foi mais o governador. Governador. Porque ele demonstra que tem compromisso, tem propósito. E tem palavra. E tem palavra. E tem um compromisso civil. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Muito bem. Muito bom. Essa visão dos 2 P's e 2 R's é uma coisa boa, né? Muito bacana. Dá pra gente fazer um podcast só sobre isso, porque Bora. Na visão, eu estava aqui viajando, isso muda toda a estrutura até da governança. Da saúde, por exemplo. Eu tenho pré-diabetes, eu uso um aparelhinho aqui. Se isso fosse dado antes, eu vejo comigo. A minha glicada agora veio para 5,8, era 7, não sei o quê. Porque eu fico olhando, já olhei umas 2 vezes para ver se eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, isso aí tinha que ser feito na prevenção. Você tem que... Tudo que você... Exercício. Eu vejo que eu sou obrigado a fazer, porque 3 vezes por semana, porque ela diminui. Claro. Ele vai ter o custo de medicamento. Não adianta, aqui é o contrário. O que o governo faz? Farmácia, coisa, e dá medicamento à vontade para o cara tomar. Então, eu vejo aí, os caras vão lá e vai enche se fizer essa prevenção que você falou, nossa, mas ia evitar. Eu falei para o prefeito de Palmital, ele me aceitou a ideia. O governo dá aquelas academias ao ar livre. Bota numa academia, contrata um profissional qualificado e dá de graça para os caras fazer academia. Ele fez. Vai lá ver o resultado que é.
ele economiza na ponta. Então, essas coisas é isso que você falou aqui, eu notei, é verdadeiro. Tem que fazer prevenção, fazer as coisas que vai mudar muito a saúde, que não é a saúde, é prevenir que é o mais importante. Aliás, você falou tanto de palmital. Esse final de semana eu estava em São Carlos, né? Minha esposa é de São Carlos, e lembrei que eu tinha uma cachaça de palmital, viu? E fiz uma caipirinha com a cachaça de palmital, que eu recomendo a todos. Cobre aqui do nosso... Vou trazer. Um paciente único, doutor Bressa, ele tem direito a ter os seus dados, né? Paciente único. E aí nós vamos falar de um assunto polêmico que é os dados. Sim. Hoje o paciente, ele tem os dados, mas na prática não são deles, né? E ele ter acesso a esses dados, muitas vezes até é complexo. E eu sei que o item 2 é dados, né? Como é que a gente trata esse assunto quando fala dos 5 Is? Bom, hoje essa temática está sendo discutida, diria para você, em todos os níveis. Perfeito. O principal nível que está sendo discutido é que nós temos exatamente uma secretaria, né, ligada ao governo federal, ao Ministério da Saúde, que é a CETIC, onde fica lá a nossa secretária Anistela Haddad, que faz um belíssimo trabalho em relação ao chamado RNDS, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, né? E o objetivo dessa RNDS é exatamente fazer com que você tenha o chamado sistema da interoperabilidade, onde todas as informações do cidadão, de saúde, evidentemente, né, sejam, digamos assim, comportadas, né, num ambiente onde essas informações, independentemente das instituições que ele frequente, todas elas estruturadas, organizadas, e você pode falar isso melhor do que eu, né? Dentro de um data lake, dentro de dados, de informações estruturadas, elas possam ser a cada instante recuperadas e você, com isso, passa a ter as informações totais desse cidadão, não só o chamado prontuário único, que faz parte disso tudo, mas todas as informações de saúde. Existe uma discussão ainda, e existe hoje um projeto de lei que está sendo discutido, né, na Câmara Federal, que é um projeto cuja relatoria é da deputada Adriana Ventura, do Novo aqui de São Paulo, e que está fazendo discussões, né, está fazendo sessões, audiências públicas, exatamente para ouvir os diversos pontos de vista, públicos e privados, para ver como é que se organiza isso. E eu acredito muito que isso vai acontecer. Eu vou dizer para você, o maior entrave hoje, você sabe isso melhor do que eu, não é tecnológico. Perfeito. Né? O maior entrave hoje ainda ou voltou a ser, a governança. Quem vai governar, quem vai tomar conta dos dados das pessoas, dos cidadãos, né? Existem as mais variadas visões, né? Se isso é um ente público que vai fazer essa gestão, se é um ente privado que vai fazer essa gestão, se é um ente público-privado, uma nova agência. Então, eu vejo que a questão tecnologicamente já está resolvida, ou pelo menos está encaminhada, mas as discussões, como sempre, eu sempre digo, olha, os fazendeiros, eles nunca brigam pela sede da fazenda. Eles brigam pelo posicionamento da cerca. Não é? Mas para cá, você invadiu minha fazenda, você invadiu minha fazenda. Ninguém vai falar, não, essa sede é minha. Essa sede é minha, pô. Como é que você... Né? A divisa. Mas é a divisa. Então é exatamente aí hoje que está a discussão dando assim... Eu sei que a gente está falando para as mais variadas pessoas, então eu sempre procuro encontrar assim, algumas explicações que fique fácil de entender. Eu acho que essa hoje é a questão. A minha pergunta é, para algumas instituições de saúde, o dado ainda é um diferencial competitivo, né? E essa é uma barreira que vai ter que se quebrar, né? Seja por lei ou seja por um modelo de negócio diferenciado. Vocês acham possível que isso aconteça em curto prazo? Eu acho que está bem adiantado, pelo que eu vi lá aquele dia, a Adriana Ventura falando no ICOS lá, na reunião lá, ela está, acho que
está muito junto com a Ana Estela, eles estão discutindo e estão tentando chegar a um denominador comum para isso logo colocar já em prática. Eu acho. É difícil, mas eu acho que não tem retorno, não, porque está bem adiantado. Olha, tem um caminho, né? Tem o caminho. Você viu que eu falei que a gente está fazendo, que é um projeto de lei. Projeto de lei. Então, se é um PL, isso ainda vai ter que ser votado na comissão, depois desta comissão vai para outra comissão, depois vai para plenário, depois é votada na plenário, é feita uma discussão, depois vai para o Senado, aí o Senado, se fizer alguma mudança, né, pode voltar. Então, acho sim que existe uma intenção, uma boa intenção de fazer acontecer, mas você já deve ter ouvido falar, não sei, eu sei que esses nossos papos são atemporais, mas hoje nós estamos há 2 meses das eleições presidenciais no nosso país, estaduais também, né? Não vai acontecer nada. Então, é provável Perfeito. que isso aconteça depois desse período eleitoral. Mas você tem razão, eu acho que são duas coisas. Uma vai ser a questão do modelo de negócio. Porque muitas instituições vão dizer, pô, mas quem colhe esses dados, quem até hoje armazenou esses dados, fui eu. O que é que eu ganho ou vou ganhar com isso? Tá? O cidadão, por outro lado, o dado é dele. Ele vai participar desse modelo de negócio? Pois é. Né? Que essa é uma das discussões que eu já participei. Você vem cá, você vai vender o meu dado e eu vou ganhar quanto nisso? Né? O que é que eu vou ganhar com E isso? é um assunto polêmico. É polêmico. Esse é um assunto polêmico. E complexo. Então, eu vejo que essas questões são questões, de novo, tecnologicamente vencidas. Perfeito. Mas que a gente ainda tem barreiras de governança e de discussão do modelo de negócio que seria implantado para que isso realmente acontecesse. Muito bem. Eu vou ter que dar uma corridinha por causa do nosso tempo, mas, doutor Bracini, eu queria falar um pouco sobre acesso também, né? Que é um dos indicadores, um dos 5 Is. Como a gente pode ampliar o acesso, manter a qualidade, manter a sustentabilidade do sistema com foco no paciente? Esse me parece um assunto também bastante complexo. Eu sei que isso passa por financiamento, passa por vários outros itens, mas o que é ter um acesso adequado na saúde? Bem, você sabe que o nosso lema, né, do Sistema Único de Saúde, e tanto o público quanto o privado fazem parte do Sistema Único de Saúde, né, é integralidade, universalidade, né, e equidade. O que significa isso? Significa que quando eu entro no sistema, primeiro, o sistema, ele é universal. Mesmo que eu pague, e aí de alguma forma eu compartilho de um sistema privado, eu ainda continuo como cliente do sistema público, né? Não é porque eu tenho um plano privado de saúde que eu não posso usar o sistema público. É simples exemplificar isso. Não é porque eu moro numa casa e contrato uma empresa de segurança que eu não posso chamar a polícia. Claro que eu posso. Segurança pública é segurança pública, né? Ah, não, você paga aí, nem sei hoje em dia os nomes das empresas, né? Então você não pode. Claro que pode, né? Eu mesmo já fui assaltado, fui roubado em casa e usei os dois, né? Ou seja, os dois não funcionaram, na verdade. Mas isso aconteceu, né? Então, quando você diz que você vai ter um acesso também total, com integralidade, que significa que você tem direito a atender todos os seus problemas de saúde. E equidade, onde você tem direito a ser atendido de acordo com a sua necessidade, você, de alguma forma, está dizendo, olha, aqui você vai ter tudo, saúde. Então, só que, apesar de você dizer, muitas vezes você não dá certo. Como você ser chamado para uma festa e não poder comer do salgadinho, né? Você entra na festa e não pode conversar com ninguém, né? Então, às vezes, o sistema público, pela sua estruturação, pela sua organização, eu teria muito para falar em relação a isso, mas vou obedecer a sua demanda aqui de ser um pouquinho mais resumido, né? Você entra, mas não tem atendimento de acordo com a sua necessidade e na oportunidade que precisa ter. Porque o atendimento tardio também não vale a pena. Ele não funciona para nada. Para nada.
né? Se foi tardio, o que adiantou? Não vai adiantar Né? nada. Se ele não foi oportuno, Tem que ser então o momento exato. esse é um princípio correto. Quer dizer, tem que ser oportuno e tem que ser adequado. Mesma coisa no setor privado, né? O fato de você ser dono de uma carteirinha de plano de saúde, muitas vezes ele não lhe dá um acesso qualificado, né? E não dá mesmo. Você tem dificuldades, a gente toda hora vê na imprensa aí as grandes discussões que são feitas, do ponto de vista de restrição de atendimento, de demora para liberação de autorizações e assim sucessivamente. É verdade também que todos esses sistemas são sujeitos a fraudes, tanto público quanto privado. E hoje, além disso, gera a chamada judicialização, que são Pior discussões muito grandes que são feitas em relação a atendimento e a direitos de utilização de equipamentos, materiais, novos fármacos, etc, etc. Tal. Então, essa é uma questão. Fogatti, nós temos parceria com a Santa Casa de São Paulo, né, em parceria tecnológica, e lá, você até me ensinou isso, né, a Santa Casa é atendimento portas abertas, né, esse é o nome. Isso tem muito a ver com acesso, né, e esse é um acesso complexo, porque na prática você não sabe o que vem. Como é que é essa questão do acesso? A Santa Casa de São Paulo, ela é um grande hospital produtor de SUS. O que ela tem? Ela tem um pronto-socorro porta aberta. O que acontece com isso? É uma coisa que a gente está fazendo um estudo e eu estou junto com a doutora Dulce lá, levando isso para o secretário. Eu passo ali naquela praça, antes lá da Santa Casa, eu vejo 15, 20 ambulâncias de Minas Gerais, de tudo quanto é lado de outros estados. O que está acontecendo? A tabela SUS Paulista está pagando mais, os caras vêm com o paciente e trazem no pronto-socorro. A urgência e emergência não tem jeito de não atender. E é tudo os pacientes com casos graves que vêm. Então, mesma coisa. Doutora Eleusa, a doutora Elaine, lá da Unicamp de Campinas, veio querer fazer um mutirão lá na Unicamp, porque tinha uma fila grande e tal. Ele autorizou, ela fez, a fila estava diminuindo, não sei o quê. Passou um mês, foi lá de novo, a fila estava aumentando. Foi ver, era tudo de Minas Gerais que estava vindo ali para ser atendido na Unicamp. Então, o acesso quando é porta fechada, aí vem pela UPA, pela outra coisa. Mas quando tem um pronto-socorro de porta aberta, vem gente. Eu fui agora, faz 20 dias, no Pio 12 de Barretos. 40% vem de outros estados para cá para ser atendido e é bancado pelo nosso governo do estado aqui. Porque vem aqui, não tem jeito, tem que atender. E eles têm, o Henrique é um cara muito inteligente, o que ele fez? Ele abriu o hospital em 21 estados. Então, ele pega e tem tudo e vem aqui. Então, e não tem jeito de você fazer isso. Então, é um acesso. Não tem como. Eu sei que tem que atender. E isso não é fácil, viu, Marcinho? É uma situação que a gente fica preocupado, porque, que você falou lá, o SUS, ele tem que... É universal. É universal. Eu não sei se... Eu vejo lá na minha... Às vezes os caras ficam bravos, né? Que lá tem um posto de saúde, tem outro lá. O meu vizinho lá é o maior produtor de soja. Tem 1.000 e poucos alqueires de soja, né? Ele vai lá, no SUS, vai na farmácia popular pegar medicamento, vai tudo, porque é universal. E os caras falam, mas como que pode? Isso aí é uma vergonha, não sei o quê. Mas não é. Ele tem, ou muda isso do jeito que está, vai continuar a mesma coisa. Não vai adiantar nada, não. Doutor Bolecin, e nesse modelo, como que a gente consegue ter o padrão de cuidado? Então, também bem rapidamente. A gente já falou um pouquinho sobre acreditação. Esse é um link a ponta final né? da acreditação são os chamados resultados assistenciais. Perfeito. O resultado assistencial, ele não pode ser diferente para as mesmas patologias, para o mesmo tipo de paciente, porque você precisa ter bem claras definições de como esses atendimentos precisam ser feitos, né? Você tem padrões de atendimento. E você não pode impor a diferentes cidadãos padrões de atendimento distintos para a mesma causa. Então, essa, resumidamente, quando a gente fala em cuidado padronizado, é isso.
é dar a oportunidade ao cidadão que ele tenha um cuidado padronizado, quando ele é o que é o chamado modelo assistencial, né? Se você não tem um modelo assistencial claro, onde quando o paciente entra, ele faz determinados exames, determinado tipo de consulta, e aí ele vai seguindo uma linha assistencial clara, né, de acordo com o diagnóstico que ele faz, ou se ele não tiver diagnóstico, vai seguindo essa linha assistencial. Você não pode, se você não fizer isso, você muitas vezes vai ter um resultado assistencial distinto, o que não faz sentido. Você tira um direito da chamada equidade, Cuidado. né? Basicamente isso, Entendi. né? Interessante. Muito bem. Rogatti, você quer acrescentar alguma coisa sobre a equidade assistencial? Esse nome é Não, bem... eu acho que aí uma coisa que a gente tem, eu vejo muito assim também, que a gente é a base de tudo na acreditação, porque na acreditação a gente vê muito que tem os desfechos, tem, né, tempo de permanência, É. tudo isso vai levar ao quê? Uma gestão no hospital, onde tem os protocolos clínicos, tudo isso facilita, tudo isso o paciente... então, eu acho que essa matéria, que esses 5 itens aí, isso aí agora é uma hora boa, viu, Balicinho? Aproveitar a oportunidade aí, que nós temos eleição aí. Você que é um mestre nisso daí. Peraí, acho que tem coisa minha. Você que é mestre não. nisso daí, levar os candidatos lá, viu, que nem foi feito outras vezes, e a gente tentar, porque eu acho que foi... Já está marcado. Já está? Dia Beleza. 7 de agosto, o candidato Haddad, e na semana seguinte ou na outra, o nosso candidato Tarcísio, né? Porque, afinal das contas, aqui no estado de São Paulo, nós vamos ter provavelmente essas duas. Muito bem. Eu achei interessante, o doutor fez umas contas sobre o desperdício, né? E aí a conta girou que eram 200 bilhões, e se a gente pegasse 10%, seria 20 bilhões. Que é um número que mais ou menos fecha com todas as dívidas das Santas Casas, não é isso, Roberto? Me ajuda. É isso aí, 21 bilhões. A gente está falando de um número que, assim, sem fazer muita conta, já resolveria boa parte de vários problemas da saúde, principalmente a gente está falando da Santa Casa. Seja, é só acabar com a corrupção. É isso que eu ia perguntar para o doutor. É factível a gente pensar em diminuir esse desperdício em um percentual qualquer? É possível fazer um plano? Talvez a gente não consiga acabar com todo ele, mas qualquer número próximo de redução é um número gigantesco, claro, né? Eu acho que é. Como vocês veem isso? Eu vejo assim, se implantar esse programa de gestão em que o provedor, o superintendente, os colaboradores, que todos... Eu vi um exemplo muito clássico numa palestra que eu fui. Acho que foi em Campinas, até um professor falando lá de uma empresa lá que... acho que da GC Lever, acho que até, não sei se foi você que falou, não sei quem foi que falou, contou lá que estava tendo um prejuízo, que estava indo muito as caixinhas sem a pasta dentro e tal. E o presidente da empresa falou, não, agora já resolvi, contratei uma consultoria aí, cobrou 1 milhão, mas resolveu. Ela fez isso aí, não vai ter mais nada. Aí, conversando com um da limpeza lá, da fábrica lá, o cara falou para ele, doutor, mas você não precisa gastar 1 milhão para fazer isso aí. Era só na fila que vai, se eu colocar um ventilador forte, aqui estava vazia e ia embora, só ia as outras lá. Você não precisava gastar isso aí. Então o cara falou, então tem que ter envolvido todo mundo, desde o fundo de fábrica até o manda-chuva lá, o provedor, na acreditação, nos protocolos, nas coisas. Olha, diminui bastante. Tem muita coisa para fazer que dá para fazer. Não vou falar que vai acabar, né? Porque é um país que começa lá em cima, a corrupção, mas isso que o Walter falou é muito importante. Dá para diminuir bem. Bom, a corrupção não é uma questão que nós vamos resolver no setor de saúde, né? Que ela está em tudo. Isso, infelizmente, até a cultura do brasileiro. Né? Infelizmente, vamos dizer assim, esses 10% não vou fazer que nem o ministro da Saúde da Noruega. Eu só sou o ministro da Saúde. Né? Então, deixa esse assunto ser resolvido aí pelo secretário
da segurança e assim sucessivamente. Mas nos outros 90, sim. Né? Aqui tem Primeiro. todos os dados da FEOSP aí. Primeiro, Acho que, governança. peraí, deixa eu ver, acho que eu trouxe para o Palestrinho. Primeiro, governança. Porque quando você tem uma profissionalização do dono da propriedade, tudo que vem abaixo também é profissional. Pois, com isso, você tem que ter... Obrigado. Com isso, você tem que ter, basicamente, uma estrutura organizada dentro da sua instituição. Vai perceber que eu vou falar de novo sobre acreditação. Perfeito. Né? Tem que ter uma estrutura organizada. Tem que ter rotinas definidas. Porque não adianta eu pedir uma tomografia às 7 horas da manhã e ela acontecer às 5 horas da tarde. O paciente ficou lá 10 horas esperando o exame, às vezes em jejum, às vezes precisando do leito. E laudo? Né? O laudo que não sai. Nós temos 120 Santas Casas, que é a única coisa de saúde no município dos 543. Tem lugar que o laudo 10 dias, 12 dias. O que adianta? Isso é um desperdício enorme. Então, hoje, com o laudo à distância, em 30 minutos, o laudo à distância. Isso. Então, essas coisas, tudo que tem que... Você pode diminuir o desperdício e fazendo essas coisas aí. Então... Pois, a gente precisa, então, ter uma estrutura organizada. Estrutura organizacional. Já que a gestão está acima. Né? Então, primeiro você tem que ter um modelo assistencial. Depois você tem que ter um modelo de gestão que vai impor um modelo organizacional e, consequentemente, você vai impor uma série de outras coisas. Por exemplo, política de recursos humanos. Você tem que ter enfermeiras treinadas, profissionais de saúde treinados, para que eles possam conhecer as suas rotinas, fazer as coisas acontecerem. Médicos. Ora, nós não vamos discutir isso aqui agora, mas o Brasil, em alguns anos, terá 1 milhão de médicos. Vai ter mais que advogados. Mal formados. Aí não vai chegar tanto. Vai. Aposto que vai. Mal formados, sem capacidade de fazer bons diagnósticos, sem especialização. Né? São médicos generalistas. Vai trabalhando na urgência, imagina. Sem a condição de fazer prescrições adequadas, porque não conhece a assistência. Então, vai errar muitas vezes, ou para o mal, para mais ou para menos. Isso, ou seja, você vai ter, assim, cada vez mais um conjunto de profissionais que vão ser deletérios à instituição. Então, esse conjunto, quando você monta suas instituições, de novo deixando a corrupção para lá, mas você agride, né? Ou tenta minimizar, ou mitigar todos esses problemas de gestão, de organização e de formação de profissionais de estrutura, com certeza isso melhora. Um outro exemplo, por exemplo, que ele colocou, é as chamadas compras conjuntas. Quando eu fui presidente da ANAP há alguns anos, né? Quando nós estávamos lá, nós também nós tínhamos compras conjuntas que tiveram uma oportunidade muito grande de melhoria de aquisição, principalmente para aqueles hospitais médios. Infelizmente, quando fomos evoluir para um negócio que o americano chama de GPO, Group Purchase Organization, que são grandes instituições que compram e vendem bilhões de dólares Aí nós não conseguimos evoluir aqui. Por quê? Porque as instituições, pelo fato de não estarem ligadas entre si, não terem interoperabilidade, você falou bem. Os dados, muitas vezes as instituições elas consideram isso propriedade delas e riqueza delas. Então, os processos de negociação com fornecedores, preços, etc., nós não conseguimos fazer acontecer. Então, veja que mesmo dentro de uma instituição, que são hospitais, né, nós não conseguimos evoluir, ou porque o gestor não queria, ou porque ele tinha algum interesse, muitas vezes, de gestão, que estava dele, ou porque ele comprava melhor e achava que ele não queria repassar essas vantagens dele. É isso, né? Então, assim, tem condições? Tem, mas eu sempre gosto de dizer que a gente vai conseguir. Eu gosto de contar, diz que certa feita perguntaram para um general chinês, na época que tinha aquelas guerras entre a China e a União Soviética,
e perguntaram para o general chinês, olha, se tiver uma guerra aí entre a China e a União Soviética, quem que ganha? Ele falou, nós. Não, como vocês? Pô? Os caras têm bomba atômica, tá bom. Não, mas nós vamos ganhar. Ele falou, mas vem cá, em quanto tempo? Ele falou, sei lá, 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, mas nós vamos ganhar. Então, eu acredito muito que a gente vai ganhar no setor de saúde, seja quando for. Quando for. Gente, infelizmente, eu estou dizendo isso de coração, nós vamos ter que terminar o nosso podcast. Eu queria convidar a nossa audiência, inclusive os candidatos à presidência e ao governo, porque esse podcast tem um conteúdo muito rico. Veja, nós falamos de acreditação hospitalar, que era um tema que não estava na nossa pauta. A gente falou, o doutor Balestrin falou uma coisa que me chamou muita atenção. Um princípio que o público é de todos, né? E muitas vezes a gente está achando que o público é de ninguém, né? Esse é um conceito importante que a gente colocou aqui, a equidade assistencial, os 5 Is. Esse podcast realmente é muito rico. O ministro da Saúde é importante. Exato. Eu queria agradecer profundamente a vocês, Obrigado. senhores. Obrigado. Muito prazer estar aqui. Queria que vocês, queria abrir esse espaço para vocês falarem um pouquinho, para a gente fazer essa final, esse fechamento, falando um pouco de tudo que a gente conversou aqui, né? Qual seria a nossa proposta de valor nesse momento tão delicado em que nós vamos passar por eleições, né? Tão importantes. A proposta de valor, né, da saúde, o que a gente poderia dar de dicas para esses candidatos aí que vão estar concorrendo às cadeiras do setor público? Por favor. Pode ir. Eu proporia para eles que conhecessem e atuassem em cima daquele que são 5 Os 5 inegociáveis na saúde. Eu acho que isso ajudaria, né, a você, depois que tem isso, fazer o cascateamento de cada um desses inegociáveis, montar suas estruturas, montar os seus governos em cima de uma proposta, sabendo, isso é mais ou menos como caminho, né? O caminho. Como guia. Mas, viu, Waze, O caminho se faz ao caminhar, né? mas, Essa né, é a por verdade. exemplo, é importante já dizia eles Guimarães Rosa. participar também dessa discussão lá no... É importante. E aquilo que você falou, tem aquele outro aí também que é importante muito na escolha do seu secretário, o ministro da Saúde. Isso é muito importante, porque você vê, nós tivemos um ministro aí, eu considero o ministro Serra, por exemplo, um grande ministro que não era médico, não era nada, e foi uma pessoa que... Então, eu acho que é importantíssimo muito os candidatos participar nessa discussão, tanto dos 5 itens, como na escolha dos seus candidatos, como discutir suas políticas, porque não é fácil. Antes é uma coisa, mas eles têm que receber aquela proposta e dar o aceite deles que eles vão, como foi feito com o Tarcísio. Você lembra, né? Que sentamos com ele, não. Ele entendeu que isso daí... E depois, quando eleito, realizar, quem for eleito, realizar aquilo que foi acordado. Tá? É isso mesmo. E agradecer muito, Walter, por essa oportunidade, que hoje está aqui ao lado do Balestrin. Eu é que agradeço. Você pode ver que é um aprendizado muito, muito, que a gente tem como levar isso para todos aí, que é onde a gente estiver. É muito importante esse aprendizado, viu, Balestrin? Obrigado. Estamos juntos. Eu já reitero aqui o convite de estarmos mais vezes aqui, porque a gente tem assunto de alta qualidade, uma discussão bastante técnica, e eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigado também à nossa audiência e obrigado.